E você vai prestar atenção no meu acordo. Você e a sua semente depois de você, pelas gerações deles. Esse é o meu acordo do qual você vai prestar atenção. Lembrando que esse prestar atenção é guardar, tá? Mas guardar não estava se encaixando tanto quanto prestar atenção, né? E prestar atenção faz mais sentido, porque esse acordo aqui, que vai ser o acordo de circuncisão, você tem que prestar atenção para realmente, né, a questão da cruz e tudo que for de acordo dele, você não simplesmente guarda. Porque a partir do momento que a gente deixa a palavra guardar ali, ela fica muito aberta, né? Ah, o que que é guardar o acordo? Ah, eu tenho uma Bíblia, o acordo está na Bíblia, então eu preciso guardar ela no armário. Não, é prestar atenção no acordo. Presta atenção no acordo. Até porque muito disso é naquele conceito de representação física de como funciona o mundo espiritual. Então, presta atenção. Então, essa é uma diferença que nas. Olha lá, guardar. Nas outras traduções está guardado, mas muita atenção nesse conceito de prestar atenção e guardar. Ah, você vai guardar isso, né? Fica muito vago, né? O que é guardar, né? Esse é o meu acordo, do qual você vai prestar atenção. Entre eu e você e a sua semente depois de você. Todo macho seu vai ser cortado em circuncisão. Então vocês vão cortar em circuncisão a carne do prepúcio. Esse vai ser o sinal do acordo entre eu e vocês. Lembrando que no Novo Testamento é, é citado que a circuncisão é o corte da carne, né, do coração, né, da carne de dureza, do coração duro e tudo isso, né? Então, é prestar atenção em como cortar aquilo. E como que a gente corta aquilo? É aquele processo de justificação que eu comentei com vocês. Vocês vão buscando Salvador, salvação, né? Ou se você não confia da forma que eu traduzo, né? Senhor Deus, né? Mas, enfim, Salvador, salvação. O que que eu posso fazer para te alegrar mais hoje, né? O que que, né? Como que eu posso melhorar esse relacionamento entre eu e você? E vai pedindo, hoje, amanhã, né? E o que te incomodar no coração, você vai lá, aquela culpinha de alguma coisa, você faz oração, Salvador, salvação, né? Me ajuda, tira essa culpa de mim, que eu me ajuda nesse quesito e vai, pega aqueles sentimentos que estão te incomodando e os sentimentos que estão dando de alegria e começa a dar o Salvador, salvação. E aquela carninha, a- aquela pelinha do coração, ela vai se desmanchando e você vai ficando com o coração mais macio. Então é isso, né? Isso é só no Novo Testamento que isso é mais esclarecido, né? Não, não dessa forma que eu falei, mas que eles falam, que o Paulo fala de. Bom, o filho seu, aos 8 dias, vai ser cortado em circuncisão. Todo macho em suas gerações. O que foi gerado na casa e o comprado com prata de todo filho de estrangeiro que não é da semente sua. Então aqui é interessante, porque ó, independente de ser do povo, já ser do povo, ou ser de alguém de fora que está entrando para a coisa toda, é aquele processo, né? Vão ser cortados em circuncisão o que foi gerado na sua casa e o que foi comprado com sua prata. Lembrando que o Cristo foi comprado com prata, né? Então já desde aqui nós temos esse conceito, né? Ele comprou o estrangeiro com prata, né? Ele comprou as etnias com prata. Então aqui nós também vemos, né, que a prata é o sangue dele, né, que foi entregue por 30 pratas. Então isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, ele te comprou com o sangue dele. Então ele não é teu senhor, ele é teu dono. É esse o. E lembrando aquilo que eu falei, existem donos bons e existem donos ruins.
Se você é um bom dono para o seu cachorro, você faz seu papel de dono bom, né? Naquela época também, esse conceito, né? Naquela época era muito o conceito na questão da escravidão também, né? Que existem de fato donos bons e donos ruins. O meu acordo vai estar na sua carne como acordo de épocas. O macho com o prepúcio, o que não tiver cortado em circuncisão a carne do prepúcio dele, aquele sopro vivo vai ser cortado do povo dele. Ele quebrou o meu acordo. E é justamente isso. Olha aqui. Esse aqui é o primeiro lugar que nós temos uma noção de que se você não busca esse processo de justificação que eu tenho falado de buscar o Salvador salvação, de aquele processo. Esse aqui é o primeiro lugar que a gente vai ter um, algo sobre aquilo, né? Você está fora do povo dele se você não faz aquilo. Se você não faz aquilo, você não é povo dele, né? Processo de justificação que te faz ser do povo dele. E o Salvador disse ao pai de multidões e a líder, a sua mulher: não vai chamar a fama dela de líder, mas a líder vai ser a fama dela. Aqui fica engraçado, mas de fato, a origem da palavra sar, que eu comentei alguns episódios atrás, né? Eu vou até falar sobre aquilo de novo, né? Mas ó, antes de eu apagar aqui, lembra, faça oração, peça pelo Salvador salvação. Ok. Lembrando que a palavra líder, ela é como se fosse Sar, né? É da onde vem o nome Sara, né? Dizem que significa princesa. Você procurar no lugar, princesa, rainha, nobre. Não, mas ela é usada em outros lugares, essa mesma pronúncia, no Antigo Testamento é usado muito mais como a palavra líder, né? Por exemplo, se você trabalha em algum lugar e o líder daquele lugar é Sar. Só que, ao mesmo tempo, esse é o primeiro relato de uma palavra como Czar, que é nome de reis, né? Que são reis da Rússia, se eu não me engano, é Czar, né? É da onde vem a palavra César, né? É da onde vem a palavra Kaiser, que era o rei da Alemanha, né? Então, lembrando aqui, quando foi dito no Novo Testamento, né, pelos judeus, quando o Cristo foi crucificado, eles falaram, né, não temos outro rei além do César, né, além do Czar. Então é muito engraçado que eles usaram justamente isso, né, essa pronúncia de falar que César, né, é líder. Então não temos outro além do líder, né? Então eu achei muito interessante isso na época que eu, que eu fiz essa relação, né? Mas enfim, eu falei isso tudo por questão de lembrar que, né, líder, a origem dessa palavra eu traduzi como líder por questão da palavra Sar, que é por isso que o nome dela é Sara aqui, né? Aqui eles ainda chamavam ela de Sarai, né? E aí o nome dela vai passar a ser Sará, que é a líder. Então, nos lugares eu vou começar a me referir com ela como a líder. Então, em alguns trechos vai ficar meio confuso colocar esse a antes, mas é para lembrar que ela deixou de ser líder para ser a líder. Não vai chamar a fama dela de líder, mas a líder vai ser a fama dela. Vou bem dizer dela, e também para você vou dar filho dela. Ela vai ser de etnias, reis de povos vão ser dela. Então o pai de multidões fez cair a face dele e riu, e disse no coração dele:
Esse fez cair a face é muito. é, Tem lugar. Eu vou até ver como que tá nas versões tradicionais aqui, porque eu acho que talvez esteja. Caiu sobre o seu rosto, prostrou-se rosto em terra. Não necessariamente, é simplesmente. O que dá-se a entender aqui pelo idioma original é que ele baixou a cabeça dele, né? Né? Porque tem outra forma que é usado para quando a pessoa cai na terra também, e não foi essa a expressão que foi usada. Então, aqui ele só abaixou o rosto dele. Quando você entra num momento muito íntimo de oração, seu rosto simplesmente abaixa. Então o pai de multidões fez cair a face dele, e riu, e disse no coração dele. Ó, lembra esse rio aqui, ó. Vai ser gerado para alguém de 100 anos de idade? A, a líder de 90 anos de idade vai gerar? Aqui é onde eu falei que ficaria um pouco estranho, né? Porque a líder, né? É o nome dela, então. Deixa aí. Então o pai de multidões disse ao Salvador: Ó, que o Salvador ouviu viva diante de você. Salvador ouviu seria o Ismael, que é o filho que ele teve com a escrava que tinha fama de fuga, que fugiu. E o Salvador disse: Sim, a líder, sua mulher, vai gerar um filho para você, e você vai chamar a fama dele de Eli. Que aqui ele riu, né? Aqui em cima ele riu, e aqui embaixo, Salvador Salvação, né, falou que a fama dele ia ser Eli, que, se a gente não traduzir, é Isaac. Então, o significado do nome Isaac é Eli. Vou levantar o meu acordo com ele, como acordo de épocas, e para a semente depois dele. E sobre o Salvador ouviu, eu te ouvi. Que legal. Tá vendo a preciosidade de traduzir os nomes? E sobre o Salvador ouviu, eu te ouvi. Ele é o Salvador, né? Então, vendo como. E ele ri, né? Então, a gente começa a ver o quanto brincalhão o Salvador, salvação é também em muitos lugares, né? Isso aí. Especialmente quando a gente traduz os nomes, a gente começa a ver, sabe? E, e até mesmo quando eu comecei esse meu projeto, né? Porque, assim, há 5 anos eu exclusivamente apenas traduzo. Né? É isso que eu faço na minha vida. E tudo que eu faço é simplesmente, tudo, academia, ou qualquer outra coisa que eu faço, simplesmente estou me distraindo porque minha cabeça encheu e eu preciso me distrair. E tinha dias que do nada, eu ficava doente, assim, né? Eu falei, mas por que eu tô doente? Porque assim, doença é permissão do Salvador, né? E eu falei, mas eu só faço isso da minha vida. Eu tô fazendo aqui um trabalho, né, e se eu tô doente eu não consigo concentrar. Mas por que que o Senhor faz... Parece que o Senhor tá dando um tiro no pé, né? Porque eu tô fazendo um trabalho aqui que não é só para mim, mas para muita gente que vai ter um esclarecimento, né? E eu ficava inconformado, né? Aí acontecia alguma coisa que eu entendia. Por exemplo, acontecia algum encontro que tinha a ver com o exato lugar que eu estava na Bíblia. Uma vez, muito legal, o Lucas, o nome dele. Um amigo meu que chama Lucas, ele entrou na padaria assim, né? Ele falou assim: E aí, Jolly, tudo bem? Na paz? Aí eu, na paz, mano, na paz. Pá, cumprimentei ele. Aí eu olhei para baixo, eu tava traduzindo a palavra na paz, né? Na paz. Então eu ri, né? Ele riu, né? E aí eu lembrei do nome, ele ri, né? Então você começa a ver a preciosidade do dia a dia quando você começa a buscar ele de coração. E aí eu tinha minha resposta. Não, o tempo tá tudo cronometrado, por isso que né? Então eu já saquei que as coisas estão em dia, né? Eu não tô nem muito acelerado, nem muito devagar. E se eu fico muito acelerado, me der dor de barriga, eu fico um dia sem nem conseguir levantar. Que às vezes acontece. E aí o que acontece?
a coisa toda dá de encontro, né? Mas eu reclamei várias vezes, né? Pô, mas eu só faço isso, eu vou ficar o dia inteiro deitado aqui pra quê? Eu tô passando mal. Aí acontecia alguma coisa que, tá, não, é isso mesmo. Não, desculpa aí, eu tô errado. Então aconteceu várias vezes. Agora não acontece mais porque agora eu já entendi, né? Então não precisa acontecer pra me mostrar, porque eu já saquei. Que tá tudo na hora certinha, no cronograma exato desse trabalho que eu faço, tá bem, né? Então hoje em dia se eu fico doente ou alguma coisa assim, eu nem estresso mais. Amanhã eu continuo. Bom, desculpa, mas foi bom para saber como ele faz poesia. Quando você começa a colocar ele na sua vida, ele meio que faz poesia. E essas coisas que são coincidências muito grandes para serem simplesmente coincidências, né? Então aqui, por exemplo, e sobre o Salvador ouviu, eu te ouvi, né? Aí tu tipo, engraçadinho, aí você sorri, né? Aí você olha aqui em cima e você vê que o nome é ele ri, né? Aí você, você ri de novo, né? Fala pra você, quando você começa a conviver com e buscar o Salvador salvação de coração, você começa a ver que ele é engraçadão. E sobre o Salvador ouviu, eu te ouvi. Veja, eu bendisse dele. Vou fazer ele frutífero e multiplicar ele muito, muito. Ele vai gerar 12 sucessores. Então vou fazer dele uma grande etnia. Mas o meu acordo vou levantar com ele ri. Lembrando que aqui, ó, o meu acordo vou levantar com ele ri. Tá, legal. Lembrando que o acordo das épocas é a cruz, e aqui a palavra levantar. Nos idiomas originais, nas traduções tradicionais, vocês vão ter estabelecer nas duas principais traduções. Então a partir do momento que você usa estabelecer, você perde a preciosidade de relacionar isso à cruz. Mas o meu acordo vou levantar com ele rir, que a líder vai gerar para você neste momento, no ano seguinte. Então ele terminou de falar com ele e o Salvador subiu do Pai de multidões. Essa é outra palavrinha que, no sentido, quando você deixa no sentido literal, é, que nos idiomas subiu. Nos idiomas, nas traduções tradicionais também está subiu. Também tem algo parecido aqui nas tradicionais. E por que isso é interessante? Porque lembra que Deus, o Salvador, salvação, ele é inspirado, né? Eu chamo de inspiração pura, que é a tradução, ao meu ver, é a tradução do conceito de Espírito Santo. Inspiração pura. Então, você inspira, né? E quando ele termina de falar, ele sobe, né? Então, eu vejo dessa forma, porque Espírito Santo traduzindo, ao meu ver e diante da minha análise, é inspiração pura. Então faz sentido, né, quando que o Salvador sobe, sendo que ele mesmo no Novo Testamento fala, né, que e o, eu e o Pai faremos casa dentro dele, né? Então isso tudo se encaixa, né, justamente com essa palavrinha subiu aqui. Então o pai de multidões pegou o Salvador ouviu, filho dele, todos os gerados da casa dele, todos que foram comprados com prata dele, todo macho entre os homens da casa do pai de multidões, e cortou em circuncisão a carne do prepúcio deles, naquele dia, conforme o Salvador falou para ele. Então ele pegou ali e ele fez cortou a carninha, né? Nessa época ainda era no prepúcio, que é na região masculina, e aqui. E no Novo Testamento é no coração, que a verdadeira circuncisão é a do coração. E isso é falado por Paulo. Acho que em Romanos vai estar isso. Em Romanos e Coríntios. É nessa região aí que vai estar esse conceito de a circuncisão é no coração.
O pai de multidões tinha idade de 99 anos quando a carne do prepúcio dele foi cortada. O Salvador ouviu, filho dele, tinha idade de 13 anos, quando foi cortada em circuncisão a carne do prepúcio dele. No mesmo dia, o pai de multidões e o Salvador ouviu, filho dele, foram cortados em circuncisão. Então todos os homens da casa dele, os gerados na casa e os comprados com prata dos filhos de estrangeiros, foram cortados em circuncisão com ele. Eu também acho que isso tem a ver com a cruz, porque a circuncisão tem a ver com corte, e é muito usado na morte o conceito de corte. Ele foi cortado do povo dele, ele foi cortado da terra. Então eu acho que isso aqui também tem uma ligação muito direta com a cruz, né? No mesmo dia, o pai de multidões e o Salvador ouviu o filho dele, né? Que o pai de multidões e nesse caso, o Ismael, foram cortados em circuncisão. Eu acho que isso também tem uma ligação com a cruz aqui, muito interessante, né? Mas eu não quero parecer que eu estou esticando demais a coisa para fazer sentido. Então tem coisa que eu pulo para não parecer muito forçado, sabe? Para mim faz sentido, mas às vezes eu vejo que ficaria muito forçado se eu expor. Mas aqui eu realmente acho que tem a ver o corte e circuncisão com o Cristo ser cortado na cruz, né? Ser morto na cruz. Porque é muito usado esse conceito, morte e corte. A pessoa ser cortada da terra, ele vai ser cortado do povo dele, né? Para mim faz sentido. Então salvação apareceu para ele nas grandes árvores de força. Ele estava na abertura da tenda, no calor do dia. Abertura eu quis pôr aqui porque é sempre importante lembrar que o Cristo fala, eu sou a porta, né? E no calor do dia dá-se a entender que é o meio-dia, que é o horário mais quente do dia. Então é interessante, porque lembra que eu falei da questão do sol e do filho, que o sol é simbólico do Cristo, né? Que depois que o Cristo desce, temos a lua, né? Que são os informantes, os mensageiros, pessoas como eu que tenta informar da luz do salvação, né? Lembrando que não que o sol é Deus, mas ele é simplesmente uma representação física de como funciona o plano de salvação, o mundo espiritual. Não vamos confundir como as culturas antigas fizeram. Ai, Deus é sol, Deus é sol. Não, na representação, né, da salvação. Mas não que Deus é o sol, que o sol é Deus de fato, né? O sol não é. Não faz sentido. Ele então levantou os olhos dele e olhou. E veja, 3 homens em pé para ele. Agora, que interessante, porque aqui a palavra é homens. Homens. Então, o que acontece? Falam assim, né? Ah, eram 3 anjos e isso e aquilo, né? Não. Em vários lugares a gente vai ver a questão de ser homens. Vou até confirmar. 3 homens, até nas traduções tradicionais. Nas traduções tradicionais está escrito isso. Então, beleza. Mas sempre é importante lembrar isso, né? Que em nenhum lugar é citado que eles são qualquer outra coisa além de homens, né? Lembrando que é, foi-se criado, né, toda uma teoria assim, não, porque serafins é assim e querubins é assado. Não. Em nenhum lugar serafim ou querubim está passando qualquer mensagem. Um está sempre ali do lado do trono e o outro está no portão do céu, né? Os que são usados como a palavra informante são aquela palavra que em vários lugares são usados como anjos. Essa classificação que inventaram aí. Do ponto de vista bíblico. Agora, se você quer confiar em outras literaturas extra-bíblicas, aí tem coisa de monte falando sobre isso. Mas na Bíblia mesmo, em nenhum lugar tem serafim ou querubim, né? Eu acho que, se eu não me engano, tem um lugar que Satanás é chamado querubim untado, alguma coisa assim.
Alguma coisa assim. Mas mesmo assim não se enquadra nesse contexto, porque em nenhum lugar está especificando que querubim faz esse trabalho todo de passar mensagem, informação e saído, né? E também uma coisa que eu não consegui encontrar definição é para a palavra querubim. Isso aí eu não consegui. Então pode ser que seja no mesmo contexto do que acontece com a palavra anjos, né? É simplesmente uma palavra que é usada, que significa informar, informante, e por ela ser usada ali, foi se criada uma religiosidade que de fato não se encaixa na Bíblia, né? Se você acredita apenas, se você quer falar assim, não, eu quero pautar minha crença na Bíblia. Agora, se você quer pautar sua crença em outros livros, isso que eu falei não se enquadra, porque na doutrina católica, por exemplo, existem muitas coisas sobre anjos, né? Eu não acredito em nenhuma delas. Isso é uma crença pessoal. Enfim. Então ele viu e correu da abertura da tenda para encontrar eles. Ele curvou-se à terra e disse: Meu dono, se agora encontrei graça ao seu ver, peço que não passe além do seu servo. Peço que seja pego um pouco de água para que lavem os pés. E encostem embaixo da árvore e vou pegar pedaço de pão. No Novo Testamento, Cristo lava os pés, né? Ele passa o pão, né? Aqui o Abraão já se chama pai de multidões, né? E quando, né, lá nos Apóstolos, quando tem toda aquela cena de lavar a pé e partida do pão, né? Ele fala: se você não lavar, você não tem parte comigo. Então aqui o Abraão já está fazendo voluntariamente, oferecendo lavar os pés desses homens que são informantes, né? Então, olha só que interessante, ele lavando os pés dos informantes e pegando pão para eles, que é justamente o que o Cristo faz lá no Novo Testamento. Os informantes, né, os que vão informar o povo da palavra dele. É até importante lembrar que a palavra evangelho significa boa informação, né? Então, os apóstolos ali nada mais era do que informantes da coisa, quem passava uma boa mensagem, quem passava uma boa informação. Então, aqui nós já temos o pai de multidões, né, que é o Abraão, fazendo também essa conexão com aqueles episódios lá onde ele lava os pés, e pão, né? Então temos isso aí também, tá? Então eles disseram, faça assim como falou. Então, não, encostem seus corações, depois vão além, porque por isso vieram além ao seu servo. Então eles disseram, faça assim como falou. Então o que acontece? Eles entenderam a simbologia, né? A ligação toda, né? Eu falo pra vocês, eles provavelmente devem ter sorrido, porque eu acho que o pai de multidões não tinha essa noção, porque ele fez meio que isso involuntariamente, e ele foi sacar só depois. Porque isso acontece muito quando você começa a buscar o Salvador, salvação de coração. Tem muita coisa que acontece, pá, no dia seguinte você saca, nossa, aquilo, pá, poxa, legal, né? Então eles provavelmente eles fizeram assim, mais ou menos assim, ó, faça assim como falou, né? Que sorrindo, né? Porque ele ri. Então, é muito. Agora que a gente passou por esse conceito de ele rir, eu vou sempre falar isso, né? Você, ok. Ó como Salvador Salvação é engraçadinho. Então, o pai de multidões se apressou à tenda, a líder, e disse: apresse 3 medidas de alimento moído fino, amasse, faça bolos. Então o pai de multidões correu aos bois e pegou um filhote de boi macio e bom e deu ao jovem. E ele se apressou para fazer. Aqui também é outro, né? É, o grande boi, né? Quando chegarmos em Levítico, nós vamos ver a questão do boi e de como o Cristo é o boi na cruz. Eu mostrei, né? Algumas vezes já eu desenhei a cruzinha e o boizinho, coloquei nela quando ele fala alfa e ômega. A gente já passou isso por algumas vezes, eu não vou desenhar de novo. Mas, então, é interessante como ele é. Então, o Cristo é o verdadeiro boi, né? Então, o pai de multidão correu aos bois, pegou um filhote de boi macio e bom e deu ao jovem, e ele se apressou a fazer.
E é interessante, porque no Novo Testamento, o Cristo sendo o pai de multidões do Novo Testamento, ele vira para, antes dele ser colocado na cruz, sacrificado aquela coisa toda, o que que ele vira para o Judas e fala? Aquilo que você for fazer, faça agora, né? Apressou ele, apresse, né? Então é interessante como isso também liga ao Novo Testamento. Ele então pegou manteiga, leite e o boi que fez, e colocou na frente deles. E ele ficou em pé, e eles debaixo da árvore, e eles comeram. Lembrando que o leite ele faz símbolo desse alimento pequeno, né? Basicamente, é, de dar um gostinho, de alimentar um pouquinho a pessoa, né? Por exemplo, e todo derivado do leite, porque é uma coisa fácil de digerir, né? E, por exemplo, isso que eu faço aqui com vocês é basicamente dando leite até que vocês peguem um embalo da confiança toda de buscar uma vida com o Salvador e vocês toquem entre vocês e eles, né? Eu só tô aqui para meio que encaminhar a luz, passar um leitinho, ó, é assim mais ou menos que se come, pá, né? Mas conforme vocês vão caminhando, né, buscando um Salvador, salvação de coração, vocês vão, vocês vão pegando o ritmo e vocês vão lidando direto com sua busca diante dele, né? Eu só tô aqui para pegar a mãozinha enquanto a pessoa é mais jovem, né? Bebezinho, né? Mas e também tem muita noção aqui também que vocês não vão escutar em nenhum outro lugar, que vocês gostam de essas coisas de traduzir a palavra Deus, traduzir o conceito de anjos, né? Mas eu acabo colocando essa questão também de oração, né? Meu, você tem que buscar, você tem que dar seus passos aí para buscar o Salvador de coração, e isso é o mais importante, né? Que é você ter uma vida de intimidade, de busca diante do Salvador, é a coisa mais importante. Não tem nada se compara a isso, né? Minha função é desenvolver ou ajudar vocês a ter uma intimidade com o Salvador. Esse é o meu objetivo, é estimular em vocês, que vocês abaixem a cabeça, ajoelhem o coração e busquem Ele, né? E mostrar o quanto preciosas são essas coisas aqui, escritas há quase 5.000 anos. Ele então pegou manteiga, leite e o boi que fez, e colocou na frente deles. Ele ficou em pé e eles debaixo da árvore, e eles comeram. Agora aqui é também muito legal, né? Ele ficou em pé e eles debaixo da árvore. Lembrando que a palavra árvore e a palavra madeira é a mesma, né? Ia ficar estranho aqui eu colocar madeira, então eu coloquei árvore. Mas a partir do momento que a gente lembra que a palavra árvore e a palavra madeira é a mesma, aqui nós temos, né, madeira. Eu vou até escrever aqui pra gente. O pai de multidões. O pai de multidões, a madeira e eles debaixo da árvore. E eles embaixo e eles comendo, né? Que é justamente o que fazemos hoje. Comemos da cruz que o pai de multidões estava na madeira, né? O pai de multidões na madeira e nós embaixo comendo, né? Inclusive também aos homens que estavam lá na presença do Cristo na época, né? Então isso é muito interessante, porque quem come deles são os informantes, e esses homens aqui, informantes, né? Então disseram para ele: Cadê a líder, sua mulher? Ele então disse: Veja, na tenda. Então ele disse: Vou voltar a você ao tempo de vida. E veja, vai ter um filho para a líder, sua mulher. A líder então ouviu da abertura da tenda que estava atrás dele. O pai de multidões e a líder estavam velhos em dias. Havia parado de ser para a líder pelo caminho das mulheres. O caminho das mulheres sendo, imagino que pós
menopausa, né? Acho que havia parado de ser para líder pelo caminho das mulheres é uma forma mais assim, ela já tinha passado pela menopausa, né? Quando então a líder riu nela mesma, dizendo: Depois de envelhecida vou ter prazer, e meu dono também, sendo velho. Então salvação disse ao pai de multidões: Por que a líder riu, dizendo: Mas de fato eu vou gerar criança sendo velha? Aqui é muito interessante também, porque o que acontece? É aquilo que eu falei do dizer. Uma coisa é o que a pessoa fala de fato e outra pessoa é o que ela quer dizer. Porque você pode ver que uma frase não bate com a outra, né? Então, assim, não é ao pé da letra. É o que você diz e o que você quer dizer, né? Então, tem esse elemento, assim, que a gente vai ver também. Que é uma forma que o Novo Testamento e o Antigo Testamento dialogam. Mas, de fato, vou gerar criança sendo velha? Tem alguma fala maravilhosa demais para o salvação? E aqui tá errado. Essa aqui não é essa palavrinha aqui. 13 e 14. No momento. Uhum. No momento. Vou retornar. É, eu vi que tava estranho aqui. Consertado. No momento, que é naquele momento, né? Só que daí 1 ano. Vou retornar a você em tempo de vida. É, é tempo, é isso mesmo. Tá. E a líder vai ter filho. Então a líder mentiu, dizendo: Não ri, porque ela temeu. E ele disse: Não, mas riu. Então levantaram-se de lá os homens e olharam adiante à frente de Queimando. Queimando, vou confirmar aqui qual que é a cidade, mas eu acho que é Sodoma, tá, né? Então eles olharam adiante para frente da cidade de Sodoma. O pai de multidões foi com eles para enviá-los. Então Salvação disse: Vou esconder do pai de multidões o que vou fazer? Sendo o pai de multidões uma grande etnia e forte, e sendo benditas nele todas as etnias da terra? Pois sei que ele vai instruir os filhos dele e a casa dele depois dele, que eles vão prestar atenção no caminho da salvação, para fazerem justiça e julgamento, para que o salvação faça chegar sobre o pai de multidões o que ele falou sobre ele. Tá, vamos voltar aqui um pouco agora. Pois sei que ele vai instruir os filhos dele e a casa dele depois dele, que eles vão prestar atenção no caminho da salvação para fazerem justiça e julgamento. Tá, aqui, né? Lembrando que, né, o Salvador Deus não escondeu do Pai de multidões a questão da cruz, né? Então tem esse elemento aqui em cima também, antes da gente chegar nisso. Então faz essa conexão também para o Novo Testamento. Porque eu sei do Pai de multidões uma grande etnia e forte, sendo benditas nele todas as etnias da terra também, né? Através do Cristo, todas as etnias da terra são benditas por conta da busca, né? Pois sei que ele vai instruir os filhos dele e a casa dele depois dele. Então, os filhos do pai de multidões, sim, isso aqui é nessa época, mas também se aplica ao Novo Testamento. Os filhos do pai de multidões, na questão do Novo Testamento,
seriam as pessoas que buscam Salvador, salvação, a coisa toda que eu falo para vocês. Então, ele instrui. Então, se você buscar ele, ele vai te instruir sobre a questão toda, né? Buscar ele no coração. E a casa dele depois dele. E aqui também é um duplo sentido. Não só a sua casa, mas a sua casa, né? Ele vai te dar noção no seu corpo, na sua crença, no seu caminhar, né? A sua casa, isso aqui é a sua verdadeira casa. Isso aqui, né? Isso aqui é a sua casa, né? Ele vai instruir os filhos dele e a casa dele depois dele, né? Então, por exemplo, se ele mora em você, ele vai instruir você que é a casa dele, que você está deixando ele morar no seu coração pela sua busca, conforme ele fala no Novo Testamento, né? Eu e o Pai faremos uma casa, uma moradia na pessoa, né? Que eles vão prestar atenção no caminho da salvação. Lembrando que esse prestar atenção aqui seria guardar, é prestar atenção no caminho do salvação, ou no caminho da salvação, ou no caminho de salvação, que é um duplo sentido também, porque o nome dele é salvação, o nome Jesus significa salvação, né? E Jeová também é salvação, então aqui seria no caminho do Jeová, mas no caminho do salvação. A coisa toda se encaixa quando você traduz Jeová para salvação. Para fazerem justiça, que é aquele comportamento que eu falo, né, de você buscar, né, o dia a dia, você se sentir culpado de alguma coisa, Salvador, salvação, me ajuda, me ajuda a mudar nisso, eu quero te agradar, e julgamento, né, que julgamento também é uma coisa que é ensinada errada. Ah, não pode julgar os outros. Não, você tem que julgar os outros, você tem que julgar se a pessoa está fazendo a coisa certa ou a coisa errada. O que é diferente é você agir em cima daquilo de forma que não é da sua conta, né? Você tem que julgar, isso é errado, não vou fazer, né? Se o amigo faz algo errado e ele vem para cima de você com alguma questão e tudo, você tem que julgar aquela cena, porque você tem que fazer o que é melhor para você diante do Salvador, né? O Salvador salvação. Então, não pode julgar os outros. Não, você tem que julgar os outros. Você só não pode vingar aquilo em cima da pessoa, né, de um jeito que não é da sua conta. Mas você tem que julgar se o que a pessoa está fazendo é certo ou se é errado. Isso- Esse é um ensinamento absurdo que é ensinado, né? Você tem que julgar, né? Tá ali, tá fazendo, ó, fulano tá fazendo coisa errada. Não, não pode julgar o fulano, deixa ele fazer. Isso no Novo Testamento é falado ao contrário. Inclusive, quando Paulo fala para eles tirarem fulano, ciclano lá das convocações porque estava manchando a coisa toda. Então, assim, tiraram isso do além, não tem embasamento bíblico. Não pode julgar Não tem embasamento bíblico isso, tá? Você tem que julgar se a pessoa está fazendo o correto e o errado e você tem que agir de acordo para se preservar diante do Salvador e diante das pessoas. Esse é um ensino absurdo. Um dos muitos absurdos que o sistema religioso convencional ensina. Para que o salvação faça chegar sobre o Pai de multidões o que ele falou sobre ele. Então salvação disse: